dia, gente. Graça e paz a todos. É de Jair aqui do canal do Nordeste em Diante. Hoje, 1º de julho, são 6h52. Vamos agora dar uma chegada ali no Derby, no hospital da polícia ali, fazer um exame de rotina e aproveitar esse momento para gravar aí o deslocamento, o trânsito. Já dei uma olhada aqui no aplicativo Waze e já vi que não tá muito legal, mas vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte, porque eu me programei para sair às 6 horas, mas eu acabei me atrasando, e depois das 6, para fazer esse trajeto que a gente vai fazer agora, é complicado. Então eu vou dar outra analisada ali na frente no Waze, qual o caminho melhor, se pela Avenida Mascarenhas de Moraes, pela Imbiribeira, né? Ou se pela Via Mangue. Vou dar uma olhada, mas aí acredito que não teremos muitas opções. O trânsito aqui é complicado. Da minha casa para o Derby tem em média entre 12 e 14 quilômetros. Se fosse com um trânsito normal aqui em Recife, nesse trajeto, ia levar em média meia hora no máximo. Mas vou dar uma olhada aqui para ver quanto tempo tá dando. Daqui a pouco eu volto para dizer. Só um minuto. Pessoal, tá mostrando que o caminho melhor será pela Imbiribeira, pela Avenida Mascarenhas de Moraes. Vai dar em média aí 40 minutos segundo o aplicativo, né? São 6h54. Vamos ver se realmente vai bater aí com o que o aplicativo diz. Na maioria das vezes a gente enfrenta bastante dificuldade, principalmente porque choveu bastante a noite toda. E aí a Mascarenhas de Moraes ela acaba criando vários pontos de alagamento, e por isso o trânsito fica ainda pior. Mas me diga aí quanto que o tempo que você gastaria aí na sua cidade para percorrer essa distância de 12 km mais ou menos, entre 12 e 14 km. Quanto tempo você levaria para percorrer aí na sua cidade? E diga de onde você tá falando. Parece aqueles atendentes de telefone, né? Diga sua cidade e de onde você está falando. Diga seu número, de onde você está falando. Mas nós estamos saindo aqui do Jordão, passamos agora na frente da base aérea. Vamos pegar aquele túnel ali, aquele mesmo caminho que eu sempre faço para ir deixar a minha esposa no trabalho aqui no aeroporto. É o mesmo caminho, só que aí a gente vai ter que suar aqui um pouquinho para chegar lá no Derby. A Praça do Derby é uma praça muito bonita, fica quase na região central ali de Recife, né? Fica bem pertinho do centro, mas é caminho aí para quem vai para Olinda, Paulista, enfim, para a zona norte, né? E é onde fica localizado também o quartel do Comando Geral, né? Da Polícia Militar. E colado ao Comando Geral é o Hospital da Polícia, para onde a gente está indo. Estou fazendo alguns exames de rotina porque nós vamos nos desvincular do Hospital da Polícia no final do ano, no momento em que a gente vai, no momento que a gente for, né? A gente foi embora daqui do estado, então não faz mais sentido a gente ficar pagando algo que a gente não vai usar, né? No caso, eu pago como titular e tenho 3 dependentes: minha esposa, minha filha Júlia, de 12 anos, e meu filho Pedro, de 5.
falar nisso, eu não tinha falado antes, né, sobre as outras filhas que eu tenho, porque estava fora do contexto do que a gente estava gravando, né? Mas eu tenho umas 3 filhos, pessoal. 3 filhas, na verdade. Tenho uma filha que é a mais velha, a minha primogênita, meu amorzinho, que mora em Natal, Rio Grande do Norte. Graças a Deus, casada, bem sucedida de vida lá com seu marido. Meu amigo alemão, Weisen, eu chamo ele de alemão porque o nome dele é difícil. Cara da primeira qualidade, gente muito boa, trabalhador, né? Então, trata muito bem minha filha, cuida muito bem dela. Então, tem um ditado que diz que quem cuida bem do meu filho, a minha boca doça, né? Algo desse tipo. Então, assim, eu me dou muito bem com ele, gosto muito dele. E ela tá, graças a Deus, muito bem lá em Natal. A mãe dela é natural de lá. Conheci a mãe dela aqui. Eu ainda era adolescente. Tava prestes a entrar para a aeronáutica. Tinha, acho que 17 anos. E moramos juntos aí um tempo, uns 7 anos, eu acho. E não deu certo, né? Então cada um seguiu sua vida. E Natália, minha filha, ficou morando lá, passava algum tempo morando comigo, depois voltava, e ficou nisso até que ela casou com esse rapaz e tá lá, tá bem. E a minha segunda filha é a Bruna. Bruna mora aqui no Jordão, perto de casa, né? Me deu uma neta. Eu fui avô aos 40 anos de idade. A minha neta tem 12 anos, vai fazer 13 anos agora no final do ano, em setembro. Coisa mais linda do mundo. E quando ela chega em casa, Pedro diz: ó, peça a benção que eu sou seu tio. Pedro tem 5 anos. É a maior resenha. A minha netinha Lívia Melissa, um beijo. Um beijo, Lívia. O vovô te ama. E depois disso vem a dona Caroline Vasconcelos. Doutora Caroline Vasconcelos. Tem 19 anos. Fruto de um casamento que durou cerca de 10 anos, mas também que não deu certo, né? E cada um segue sua vida, normal, faz parte, né? E depois disso foi quando eu conheci Dona Adna, né? E Dona Adna, já vamos completar agora no próximo dia 10 de julho 19 anos de casado. E nesses 19 anos, a Adna me deu esses 2 filhos, o Pedrinho e a Júlia. E é isso, né? Os outros 3 filhos foram de 3 relacionamentos diferentes. Não era que eu era meio danadinho, sabe? Mas os filhos vieram de relacionamentos duradouros, não foram aventuras, entenderam? Foram relacionamentos duradouros, mas que infelizmente não deu certo, né? E Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe de tudo, né? Tenho aí já 19 anos casado com Dona Adna. E eu não consigo me ver casado com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra mulher. Pra mim é a mulher que realmente Deus havia separado pra mim, estava me esperando. Nem sempre fui evangélico. Eu nem sempre fui evangélico, tá certo? Eu ainda não contei essa história porque vai ser um motivo para outro vídeo. Sempre contei essa história. Mas eu tive alguns problemas no passado. E em 2002, na verdade em 2003, no começo de janeiro de 2003, eu me converti ao cristianismo. Eu não tinha religião nenhuma. Então eu me converti, tive um encontro com Jesus num momento muito doloroso da minha vida, numa situação em que eu estava
praticamente perdido, o inimigo achava que já tinha me destruído, mas ali naquele lugar, né, vou só dar uma dica para vocês ficarem aí com gostinho de saber mais. Naquele momento eu estava preso, pessoal. Eu estava no presídio militar aqui da Polícia Militar de Pernambuco. Eu estava preso por uma acusação falsa, uma acusação mentirosa, né, onde eu teria praticado um homicídio e 2 tentativas, né, na série. Esse fato ocorreu na minha folga. E foi aí onde eu encontrei a Adna. Encontrei a Adna, era católica, vinda do interior, né? Era católica. E entre um copo de cerveja e outro, eu às vezes evangelizava ela. E ela disse saber que tinha 2 coisas que ela não gostava na vida: era de crente e de soldado de polícia. E acabou que a gente se apaixonou e a gente foi morar junto. Logo em seguida, eu não podia casar porque eu ainda estava lutando na justiça pelo divórcio, né, do outro casamento. E assim que eu consegui o divórcio, aí eu casei com a Adna. Mas a gente já... Aí, pessoal, um acidente aí na frente acabou de acontecer. O carro bateu no motoqueiro, derrubou, mas pelo que eu tô vendo, graças a Deus tá tudo bem. Fora cidadão para ficar olhando, atrapalha o trânsito. Mas assim, depois de Adna, aí a gente começou Adna despertou o interesse de frequentar as igrejas evangélicas. Aí nessa época eu já estava no 6º Batalhão, em 2010. Eu casei com a Adna em 2006, acho que foi em 2006. E de lá, aí a gente começou a frequentar algumas igrejas, até que um dia, nessa igreja que hoje a gente faz parte, na Igreja Batista Remida do Senhor, a Adna se converteu e eu voltei para a casa do Senhor. Desde então, gente, desde 2015, né? Isso está acontecendo em 2015. Desde 2015 que nós, graças a Deus, somos evangélicos e saímos da Igreja Remidos, fomos para outra igreja, porque a gente teve que se mudar de Jordão, mas depois a gente voltou para o Jordão e aí a gente resolveu voltar para a nossa igreja de origem. É uma bênção, a gente ama demais todo mundo lá naquela igreja. O pastor Jonas também é policial militar, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu pastor. E sem falar que a igreja muito acolhedora, nos acolheu assim, como se fôssemos realmente uma família. Não tenho o que dizer, a igreja é excelente. Vamos sentir muita falta, né? Quando a gente sai de lá, a gente vai sentir muita falta. Mas a gente sabe que para tudo Deus tem um propósito. Se Deus está permitindo que a gente siga até onde a gente quer ir, no sul do país, é porque Ele tem algo para lá pra gente também. E vamos embora, vamos tentar. Tá tudo alagado aqui, ó. Então, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com minhas filhas que não moram comigo. Eu não posso visitá-las sempre por causa da questão do que eu estava trabalhando muito, né? E mesmo eu estando em casa hoje, mas eu tenho muitos afazeres. É um buraco aqui que parece uma cratera. E aí a gente segue a vida da gente, né? Esqueceu o passado. Não foi fácil entrar na polícia, é uma história muito longa. Não foi fácil. Muitas coisas aconteceram para que eu não passasse, não terminasse os testes do período de eliminação, né? Mas graças a Deus eu venci todos. Tem uma história muito bonita nesse meio aí, de um dos exames que eu fui fazer e não consegui fazer pela polícia. Mas Deus aí, com sua infinita misericórdia, colocou um anjo na minha vida que conseguiu tudo pra mim. Vou contar essa história em outro vídeo.
E muitas coisas aconteceram assim, foram muitas experiências até aqui que eu tive com Deus, né? Em abril de 2015 eu fui promovido a cabo. Ou seja, de 2015 até 2025 são 10 anos. O Senhor Jesus, ele me restituiu tudo que eu não pude ganhar nos 21 anos como soldado. De 2015 a 2025 eu tive todas as promoções possíveis, né, como praça da Polícia Militar. Ou seja, eu saí de soldado em 2015 para subtenente em 2025. Gente, isso é algo surreal. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse alcançar isso. Primeiro porque quando eu entrei na polícia lá em 94, não existia essa expectativa de a gente sair, se aposentar. Eu pensava que ia sair como cabo e olhe lá. Eu pensava que ia me aposentar como cabo e olhe lá, porque era difícil. Alguns amigos meus se aposentaram como soldado, recebendo proventos de cabo, mas a carteira de identidade era soldado RR. Ele recebia o salário, o soldo de um cabo, mas ele era soldado na carteira. E para você ver a diferença, eu fui promovido a primeiro sargento agora, em março de 2025. Fui promovido a primeiro sargento e em junho já fui promovido a subtenente, né? No ato da promoção requerida, que aqui quem entrou na Polícia Militar até 2021 tenha esse benefício de, quando se aposentar, pedir ou era promoção imediata, e depois de 2021, para quem já tem o direito, é a promoção requerida, que foi o meu caso. Eu completei 30 anos de serviço ativo após 2021. Então a minha promoção foi do tipo requerida. Aí como é isso? Eu era primeiro sargento e requeri a minha aposentadoria, minha reserva, né? E junto com a promoção de subtenente. Então foi concedido. Então eu fiquei só de março a junho como primeiro sargento. E hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, sou subtenente da polícia, ainda na ativa, né? Aguardando aí as publicações administrativas aí da FUNAP, para poder de fato ir para a reserva, que é quando de uma vez eu fico livre para poder a gente viajar para onde a gente quer ir, morar e começar lá uma vida nova. Mas é isso, não falando assim parece que foi fácil, mas tem muita coisa durante esse período aí. Foram 31 anos, né? Então assim, mas é isso. Olha aí, pessoal, o trânsito aqui é o Esporte Clube do Recife à direita. Sempre é assim esse horário, sempre. Daqui a pouco trava tudo. Ainda vou ter que enfrentar o médico está marcado para 8 horas, são 7h25. Eu acho que eu vou chegar lá em cima do lance, mas vai dar certo. Esse aqui é o bairro da Ilha do Retiro, onde fica aqui o Esporte Clube do Recife. Há quem diga que é a seleção de Pernambuco, e eu acredito. Eu acredito. Eu gosto de futebol. Eu torço pelo Esporte Clube, mas eu não sou aquele torcedor, sabe, que briga, que arenga, que... Não. É só por uma questão de diversão, assim. Eu era menino, eu gostava de viver nos campos de futebol onde eu morava. Mas eu não sou apegado a isso, não. Sou apegado a meu Deus. Sou apegado a meu Cristo, que entregou a sua vida por mim, que me deu tudo que me deu, e que graças a Ele sou hoje quem eu sou, né? Agradeço a Ele por Ele ter morrido naquela cruz para que a gente hoje pudesse estar aqui, né? Agradeço por Ele não ter desistido e ter descido daquela cruz. Ele cumpriu com a palavra dele e trouxe pra gente hoje a aliança eterna, uma aliança perfeita, uma aliança muito melhor do que a antiga aliança,
A antiga aliança feita para os antigos. A aliança feita para Abraão, Isaac, Jacó, para Moisés. Então é uma aliança eterna, a aliança do sacrifício de Cristo, o nosso sumo sacerdote, onde somente nele e por ele há salvação, e mais em nenhuma outra pessoa. Nisso que nós acreditamos. Então sou muito grato a Deus por isso. Bom, passando aqui ainda, contornando a ilha do Retiro, o Esporte Clube do Recife. Vamos entrar agora em outro túnel. Mas já estamos chegando, estamos bem pertinho aqui do Hospital do Derby. Rapaz, eu queimei a língua, viu? Hoje o trânsito não estava tão ruim. Tava tão. E aqui à direita é o batalhão de choque. Batalhão de choque. Aqui o couro come. Batalhões que eu acho muito bonito, mas nunca tive o desejo de servir neles. Batalhão de choque, batalhão de cavalaria. Mas Deus, ele sempre tem um plano para cada um de nós, né? O que precisa é que a gente entenda e aceite esse plano. E a gente sempre diz para ela, não, Deus tem um plano na sua vida, sim, mas essa pessoa ela tem que se abrir para esse plano. Ela tem que aceitar. Ela tem que acreditar que realmente existe esse plano. Tem que abraçar. Deus tem um plano na vida de todo mundo. Mas se o cara não quiser, né, se o cara não quer, eu não acredito que Deus vai pegar a força, não, sabe? Eu não acredito, não. Então, um pensamento de outras correntes teológicas aí, mas respeito, mas eu não acredito. Eu acho que acredito muito no ser humano. Se o ser humano não quer, não quer. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é? Se alguém abrir. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não confessa a fé cristã, abra seus ouvidos, seus olhos espirituais. Abra essa porta para Jesus entrar na sua vida, que você vai ver que assim como ele fez na minha, ele vai fazer na sua também, porque ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre, e ele sempre vai ter o melhor para mim e para você. Aqui à esquerda é o campo do Derby, o quartel do comando geral é aqui à esquerda. O hospital é aqui à esquerda, mas eu vou ter que ir em frente para poder estacionar o carro, porque ali a gente não consegue estacionar. São 7h31. 7h31. Graças a Deus o trânsito não estava ruim. Hoje, graças a Deus, a situação foi bem melhor do que de outras vezes, viu? Já levei quase 2 horas para chegar aqui, de lá de casa para cá. Pronto. Vou colocar aqui embaixo dessa árvore, espero que não caia nenhum galho em cima. Chegando. E agora vamos lá, pessoal. Infelizmente eu não posso filmar, né, dentro do hospital, logicamente. Mas vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas não deixem de assistir. Não esqueça, dá um like, compartilha e se inscreve no canal do Nordeste em diante. Ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, um beijo no coração.